Agora sim, estamos aqui. Eu estou ao vivo. Vamos chamar o nosso querido Agostinho. E aí, Marras, tudo bem? Estamos aí, ó. Júlia, bem, vamos falar uma live sobre processos aqui. Ó, o Johnny aí, pessoal. Só esperar o nosso querido amigo Agostinho para a gente começar a nossa live. Olá. Agostinho, querido amigo. Ô, louco, agora sim, hein? Olha só, Maravilha. Vamos lá. diretamente ali do fundo do Agostinho Bonito, feliz. Isso aí. Estamos Vamos lá, aqui. Agostinho, a live é sua, eu tô hospedando. Então, pô, a live é nossa. Então, Gustavo, vamos começar se apresentando aí pro pessoal dos dois. E aí, Bru, tudo bem? Vamos começar se apresentando aí pro pessoal que não nos conhece. Beleza? Então, eu sou o Gustavo Moraes, estou aí há uns 9 anos trabalhando com tecnologia da informação, principalmente de. Sempre para mim foi o foco a gente pensar em automatizar processos, em ter padrões, não é? E conseguir fazer melhor o nosso trabalho. Porque mesmo como desenvolvedor, e o pessoal acha que não, mas mesmo como desenvolvedor a gente tem muito trabalho monótono, né? Então, desde que eu era desenvolvedor, fazia alguns processos ali, a gente sempre pensou em como que a gente pega esses processos, encapsula eles de uma maneira que a gente possa reaproveitar, fazer nosso trabalho melhor. E isso foi conduzindo a minha carreira, né, até que um dia eu descobri aí o Power Automate, que foi um modificador bem grande ali na minha carreira em termos de processo, que era uma ferramenta de automação, e desde então eu venho direcionado a isso, tá, processo. Hoje, a minha atuação no mercado, eu trabalho na Trentin, sou diretor de operações, e toda essa gestão de processo, fazer um processo, como que a gente consegue enxergar e trazem benefícios para minha área e para minha empresa. E é isso que a gente quer conversar um pouco hoje. Quero passar essa experiência, esse tempo de mercado aí que a gente tem. E eu vim muito da prática e vim buscando a teoria, né? Então eu, Gustavo, tinha muita prática nisso, de como a gente automatiza, como a gente faz algumas coisas, e vim buscando essas teorias para que teorias elas são formadas da prática, né? Buscando essas teorias para a gente ver que gaps estão faltando, que pontos estão faltando para a gente ter uma automação melhor. Sim, muito bom. Então, gente, eu sou o Agostinho, sou engenheiro de produção e eu ajudo as empresas a fazer mais, né? Trabalhando menos e sem precisar despesar, digamos assim, as pessoas, né? Os talentos. Uma coisa que a gente vai falar muito hoje também é que quando a gente pensa em automação de processo, muita gente acha que isso Perdeu o necessariamente serviço. significa colocar as pessoas de lado, né? Ah, por que eu vou Uhum, perdeu o automatizar? serviço. Eu vou melhorar minha gestão se daí eu não vou mais contar com as pessoas, mas não é bem esse o lado, né? A gente tem que ter um capitalismo consciente aí de melhorar e fazer com que as pessoas façam coisas que as pessoas precisam fazer de fato, né? E não a máquina, né? Porque ela faz melhor as Uhum. coisas repetitivas que a gente vai falar hoje. Certo, gente? Vamos lá então, Gustavo. O que é processo, né, cara? Muita gente tem uma definição específica de processo, né? Então, Uhum. você vai falar com um advogado, né? Ah, vamos automatizar seu processo. O cara fala, não, mas eu já dou entrada no fórum lá, automático, né? Eu já entro lá no Uhum. portal do TJ, eu coloco o meu processo lá dentro, então ele já está automatizado, já está digital, né? Sim. E, enfim, cada um tem uma definição específica. Que definições você já ouviu aí de processo? As pessoas sempre Então, estão pedindo ou dando definições bem diferentes do que a gente normalmente está acostumado a trabalhar. na verdade, eu acho que desde a mais simplista definição ali, que processo é o modo de fazer alguma coisa, Sim, tá? Então tem gente que fala assim, pô, o processo para mim é só o modo que eu faço. Então o meu processo para fazer um bolo é pego a massa, jogo dentro do ali dentro, mexo e esse que é para mim meu processo. sim, E ele vai ser automatizado quando a massa cair sozinha.
Então, quando a massa cair sozinha e a batedeira bater sozinha, é o meu processo automatizado. Então, desde dessa definição, né, até uma definição mais cabulosa aí de uma sistematização de casos. Então, tem gente que define um processo de eu tenho um caso que saiu da minha prática, igual nós falamos, então veio a minha prática, eu fiz isso várias vezes e consegui definir um padrão e descobri que o padrão eu coloco a massa ali dentro e quando eu coloco a massa dentro e jogo o fermento depois da massa e mexo e o processo seria o desenho disso tudo. Como tudo isso acontece, como toda essa prática minha, eu consigo desenhar para tirar isso de mim, tá? Então, para que não fique mais o Gustavo sabe fazer um bom bolo, mas existe um processo para fazer um bom bolo. Sim, exatamente. Uma definição que eu gosto bastante de processo e que ajuda a entender o quão necessário é as empresas estarem sempre olhando para os seus processos, que é nada mais nada menos do que uma sequência de atividades que entregam valor, né? Simples assim. Então, assim, muita gente pensa, mas será que a gestão de processo vai continuar, por exemplo, sendo uma coisa importante no futuro, né? Será que a gente não vai digamos assim, virar essa página? Bom, uma vez eu ouvi num BPMD que teve aqui em Cuiabá, o cara falando o seguinte, um palestrante lá, dizendo assim, gente, enquanto as organizações tiverem uma maneira de fazer as coisas, existirá uma necessidade de melhorar essa maneira que as coisas são feitas, né? E isso, inclusive, se aplica a quando essas coisas já são feitas até por máquinas, né? Quem diria por pessoas. Uhum. Então, sempre vai ter como você entrar dentro da essência daquelas atividades e entender se elas podem ser feitas de uma maneira melhor, mais rápida, mais barata, né? E que agregue mais para as pessoas que no final do dia, né, são os clientes de tudo, né? Então, nada mais Exatamente. de uma sequência de atividades que agregam valor, seja para o seu cliente externo ou para o seu cliente interno. E é importante falar, Augustinho, né, que sempre quando a gente pensa em processos, os processos eles estão baseados em atividades que pessoas faziam ou pessoas fazem, né, que no futuro podem ser automatizadas, a gente vai detalhar algumas coisas disso, mas sempre está vindo da ideia de uma pessoa. Alguém, o ser humano é quem consegue pensar nisso, quem consegue fazer a primeira vez, errar, olhar e falar assim, como que, você falou de um caso, de um processo, eu estava ouvindo um cara falando sobre como se descobriu de um fertilizante específico que chama calda bordaleza, como que ele descobriu que ela estava no padrão certo, porque a calda bordaleza ela é feita com cal virgem, né? E sulfato. Então, quando você mistura essas duas coisas, tem que chegar num pH normal para que não se queime as folhas das suas plantas e etc. E antigamente não tinha medidores de pH nem nada. Então, pessoas sistematizaram um processo. Como que eles faziam? Eles misturavam ali o cloreto junto com o cal e via cor. E eles descobriram que quanto mais a cor parecia ali com a cor do céu, um azul mais, eles colocavam a cor no céu ali para ver, quanto mais estava parecido com a cor do céu, o pH estava mais neutro. E eles fizeram esse processo. Depois, por quê? Era um processo bem definidinho? Não, o cara colocava ali, ia colocando até ver a cor do céu, mas tinha um processo. E quem testou, quem fez, quem passou várias vezes? Pessoas. As pessoas têm essa capacidade de pensar e definir, né? Sim, com certeza. Até aquilo, quando você vai ensinar uma máquina a fazer alguma coisa, você tem que fazer primeiro por ela, né? Primeiro faz porque a máquina é burra. E aí ela vai aprendendo. E hoje em dia as máquinas têm capacidade de aprender ainda mais, né? Elas aprendem sozinhas. Mas o pontapé inicial é sempre uma pessoa, né? Que é o princípio inteligente aí, né? Então, ainda falando sobre essa parte conceitual, né, Gustavo? O impacto da boa gestão de processos, né? Então, onde que impacta? Principalmente para as organizações entregarem valor, né? Como a gente tinha falado anteriormente, interno e externo. Por quê? Porque se você faz cada vez melhor uma coisa que você precisa fazer, tanto para o seu cliente interno e externo, necessariamente ele vai estar mais satisfeito, né? Ele vai estar mais satisfeito em qualidade, em custo, em entrega, né?
E o seu profissional interno, ele vai ter a oportunidade de se melhorar. E aí a gente já começa a quebrar esse conceito de que se você automatizar processos, as pessoas vão perder emprego. Elas podem perder emprego? Podem. Por quê? Depende muito da política da empresa. Se ela falar assim, olha, eu vou colocar a máquina aqui e toda essa galera que trabalha e faz as coisas que a máquina vão fazer, vão para a rua. Ok, né? Sempre o empregador ele vai ter essa possibilidade. Agora, se ele pensar bem assim, bom, se eu já tenho um plano de automação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, fazer uma pesquisa dessas pessoas que vão ser substituídas a partir de determinado momento programado. Vou pensar o seguinte, onde que você quer se desenvolver? Ah, eu quero me desenvolver em tal área, beleza. Então agora a gente vai criar um plano para você se desenvolver nessa área e continuar agregando valor para a empresa. Né? Então, assim, os profissionais eles vão se melhorar. Por quê? Porque eles vão ter a oportunidade de fazer alguma coisa melhor, né, que cabe a eles e não mais que pode ser substituído por uma máquina que vai fazer aquilo melhor, né, do que quando eles faziam no passado. Né? Então, eu acho que assim, a boa gestão de processo ela impacta principalmente nessas duas áreas. A empresa entrega mais valor e os profissionais se melhoram porque eles vão ter a oportunidade de se desenvolver no que de fato faz sentido para eles. Né? O que você acha disso, Gustavo? Eu nesse ponto das pessoas conseguirem se desenvolver, é muito importante a questão de processo. Eu sempre falo, quem está perto de mim sempre sabe disso, que a gente tem que ser objetivo nas coisas. Então, quando a gente tem um processo, a gente consegue definir ali responsabilidades, a gente consegue definir ali conceitos, a gente consegue enxergar isso, a gente deixa de ser subjetivo. E quando a gente deixa de ser subjetivo, é o primeiro passo, tanto para o profissional quanto para o empregador, para conseguir avaliar. Então, se eu tenho que o meu monitor tem que sair com 12 polegadas, e eu defino isso como objetivo, que o meu processo depois tem uma validação do monitor ter 12 polegadas, eu consigo medir e depois comparar com alguma coisa. Então, as organizações elas passam muito tempo hoje, e não é só organização pequena, não é só você que tem a sua empresa de 2 pessoas, mas grandes organizações passam muito tempo hoje se perdendo, em primeiro lugar, porque o trabalho dessas pessoas, então tem engenheiros fazendo o trabalho de gerar relatórios, tem pessoas que poderiam estar pensando em como melhorar, elas estão perdidas, por quê? Porque elas sempre têm que entregar um resultado que elas não sabem qual é, elas têm uma ideia de qual é, então eu tenho que reportar que o meu projeto está verde. Então elas estão lutando atrás de fazer. E aí, como as pessoas estão trabalhando nisso, estão tão atoladas em fazer o trabalho cotidiano ali, que é gerar um relatório, e também elas não conseguem ver o que elas têm que gerar, elas nunca sabem onde elas podem melhorar, e elas se sentem até desmotivadas de dar ideias para a empresa. Então, uma boa gestão de processos faz com que você, primeiro, seja objetivo. Então, você como empregador ou você como funcionário vai conseguir ver ali a sua linha, ver quais são as responsabilidades. As pessoas que fazem parte do processo vão se sentir motivadas a dar ideias. Então, sempre quando eu falo de processos, de gestão de processos, uma coisa que eu sempre penso é criar um ambiente favorável ali de ideias para as pessoas. Porque se as pessoas olham um processo e entendem, falam, nossa, mas eu vejo aqui ó, que o carro passa dessa esteira para outra. E o carro passa hoje voando, passa por uma máquina puxando ele para cima. Só que a máquina tem que puxar o carro para cima, arrastar para lá e descer. Se a pessoa consegue ver isso na organização e consegue ter ali esse espaço criativo que eu falei, aí você fala, oh, por que a gente não coloca uma esteira? Que aí a esteira, o carro já está embaixo, a esteira vai arrastar o carro embaixo do jeito que está, a gente economiza energia porque não vai ter ninguém puxando, nem nada, deixa o carro na mão aqui para a pessoa. Então você dá essa possibilidade para o empregador, para a pessoa que está trabalhando naquele processo, ela se sentir útil e ela começar a ver também, desse ambiente criativo, de ter objetivo, que se ela fosse com mais 3 pessoas empurrar aquele carro, ela ia gastar X tempo e X dinheiro. Quando se tem uma esteira empurrando aquele carro, ela economiza aquele X tempo e dinheiro, até para o empregado, e ela consegue pensar de novo. Ela consegue reolhar aquele processo e alimentar, entendeu? Sim, você inclusive dá chance para as pessoas sugerirem como melhorar uma coisa que já é automatizada, né, que é feita pela máquina. Uhum. Não sei se você já ouviu uma história que uma vez eu ouvi, cara, e é muito impactante sobre a atuação do pessoal no chão de fábrica para melhorar um Poka-Yoke. O que é um Poka-Yoke? É um dispositivo à prova de erros dentro de um processo. Então, o que acontecia? Tinha uma esteira lá que levava materiais
não me lembro agora qual era o material específico, mas ela levava o material depois que ele era processado para a parte de logística, que tinha que empacotar, né? E aí eles viram que o material estava saindo com um peso errado, né? Tinha material que saía muito leve, outro material que saía muito pesado, e eles pegaram, foram lá no departamento de engenharia e falaram, gente, olha só, a gente vai ter que fazer um dispositivo que vai ter a capacidade de... quando o material entrar nessa esteira, ele entender se ele está com o peso ideal, se ele foi fabricado corretamente, e se não for, ele vai ser descartado, né? Esse é um POPEOT, um dispositivo à prova de erro dentro de um processo. Cara, beleza, os engenheiros lá, nossa, ficaram um tempão ali pensando, maquinando, fizeram uma coisa milionária, né, super cara, e instalaram lá. A máquina começou a dar problema, ao POPEOT. Aí, depois de um tempo, o que os caras fizeram? Viram lá que melhorou o índice de qualidade, mesmo com a máquina dando problema, né? Aí eles foram lá olhar o que o pessoal tinha feito. Eles colocaram o ventilador dentro, mirando para a esteira, e aí é o seguinte, se o material saia muito leve, o ventilador pegava e jogava. Entendeu? O Márcio acho que conhece a solução do ventilador, entendeu? Então o que acontece, gente? Os caras pensaram numa máquina super cara, que foi identificar aquilo, quando eles pegaram lá, colocaram o ventilador, resolveu o problema. Né? Então é aquilo, poxa, os engenheiros, eles têm o valor deles? Com certeza, né? São pessoas que estão ali trabalhando para isso, né? Para desenvolver soluções complexas que vão resolver problemas complexos. Mas, eventualmente, você agregar visões ali que não necessariamente vão ter todo, como que eu posso dizer, as ferramentas, todo o conhecimento para criar uma solução complexa, mas vão ter o conhecimento prático, né? O conhecimento do dia a dia, e agrega muito, tanto para uma solução do dia a dia, uma melhoria de processo manual, quanto eventualmente uma solução de uma automação mais complexa. E isso, Agostinho, eu sempre falo isso porque a minha preocupação sempre, não sempre, eu tenho uma preocupação muito grande com pessoas e eu sei que tem gente aí que está assistindo, eu sempre falo, tem uma história ali que as pessoas sempre vieram, né? Então, a pessoa teve do campo, aí teve um êxodo rural ali, as pessoas tiveram que aprender novas atividades, fazer novas coisas, porque não tem tanta gente plantando, e a gente pensa que isso está longe da gente, mas tem um caso ali que no Banco do Brasil tiraram todo o envelope que era colocado ali de depósito, né? Você colocava o seu nome ali, seu telefone e tudo mais, os bancos começaram a tirar aquele envelope. E automaticamente, aonde tirar o envelope, eles queriam tirar. Quando estava o envelope padrão, quem tirava aquilo lá? Uma pessoa. Então tinham pessoas que trabalhavam abrindo o envelope, olhando no papel, olhando ali no banco, vendo, a pessoa digitou que depositou R$200. Ela depositou R$200 mesmo. Então, o trabalho dela era aquilo. E começou fizeram uma automação ali que a pessoa a máquina conseguia contar o envelope e depositar até a própria cédula direto. E é uma coisa recente, né, cara? Não é uma coisa... Exatamente. Então, é uma coisa seguinte, foi construído 20 anos atrás. Você imagina, quanto tempo que a gente já não tem essa tecnologia, né? E se eu não me engano, sabe, só o BB que tem isso, né, cara? Os outros bancos não fizeram ainda. E assim, pensa na performance. E assim, quando você tem esse processo, você pensa que. Tem gente que pensa só do lado ali que pessoas são demitidas e etc. Mas vamos pensar nessa questão do banco. Para o seu dinheiro cair no depósito na conta, você tinha que depositar até uma determinada hora. Porque aquelas pessoas precisavam ter o tempo suficiente de contar aquelas cédulas e falar de verdade que aquele dinheiro entrou. Então aquele dinheiro físico era movimentado para outro lugar e contava que aquele dinheiro realmente entrou. Então se você tinha que fazer um depósito agora à noite, nesse horário que a gente está falando agora, já era. Seu dinheiro só está amanhã na sua conta. Com uma automação dessa, o que acontece? Eu posso depositar direto ali. É por sábado, né? Porque amanhã é sábado, por exemplo, então só... então é só segunda-feira. Segunda no final do horário do banco. E se eu depositar cédula ali, eu tenho a garantia que aquela cédula caiu já, tá? Tô tirando ali um trabalho humano, qualquer falha, porque o humano não vai conseguir contar tão rápido como a máquina, o humano é sujeito a falhas, o humano é sujeito a derrubar o dinheiro ali sem querer e rasgar o envelope, N fatores. Não que a máquina seja perfeita, né? Você viu o contador de cédula em 97, cara, imagina. Então, não que a máquina seja perfeita. Anos depois, e cara, eu não duvido. Não tá em tudo. Em 97, essa tecnologia estava disponível, cara. Eu não duvido. Então, mas enfim. E assim, e isso traz um resultado final não só para o banco.
que está ali com mais confiança no dinheiro, mas para o usuário final ali, para a gente, para nós que estamos depositando a cédula ali, cai o dinheiro na hora, se puder cair o dinheiro na hora, tá? Não sei se faz, graças a Deus faz tempo que eu não vou no banco, isso é bom também, mas eu não sei se faz isso daí, mas tem essa possibilidade, entendeu? Começam a haver possibilidades. Em uma organização, qualquer que seja essa organização, na verdade uma cultura, e eu acho que, eu sempre falo da cultura de automação, porque em uma cultura que as pessoas são treinadas e as pessoas são, desde pequena, ensinadas que elas têm que buscar mais, têm que buscar o melhor, têm que buscar a evolução constante, essa pessoa própria vai buscar essas soluções do banco. Eu que era o contador de envelope, vou falar assim, banco, minha função é o contador de envelope, eu conto envelope aqui, não tem como o que eu preciso fazer para dar o meu próximo passo? Eu pensei em fazer uma máquina, sei lá. Então, se a pessoa tem essa noção de que ela não pode ficar cômoda ali e que ela tem também dentro da empresa, que aí isso aí é culpa dos empregadores, um ambiente que ela pode dar ideias, que ela pode evoluir, que ela não é simplesmente uma pessoa que está ali largada de lado, sem confiança, essas coisas acontecem. As organizações mudam. E basta a gente ver ali organizações que dão esse espaço para o pessoal trabalhar. Essas organizações têm processos mudando mais. Lógico que tem muito mais trabalho de mudar processo, muda toda hora e tudo mais, mas tem processos mudando mais recorrente, tem melhores resultados e tem pessoas mais engajadas. Sim, com certeza. Então, um outro tópico ainda nessa conceituação, talvez a gente não consiga abordar tudo hoje, né? Mas não tem problema, a gente pode marcar um outro horário também, né, para continuar. Ainda bem, né, Kê? Não, eu acho que é bom a gente montar uma sériezinha de lives aqui sobre o processo, é importante. Até colhendo o resultado do pessoal ali, né? É muita coisa, é sempre muita coisa ali, tem muitas ideias, né? E a gente pode abordar de N ângulos, a gente pode falar de 200 coisas aqui, de como funciona o processo nas nossas empresas, como funciona o processo de software, como funciona o processo de engenharia, mas eu acho que essa abordagem inicial de conceituação é importante para todas as áreas, né? Com certeza. Ainda falando sobre isso, Gustavo, existem, digamos assim, dois principais níveis, né, para a empresa gerenciar o processo. Então, ela gerencia o desempenho de processos, né? Então, ela faz o quê? Uma gestão da rotina com esse escopo. Para que eu preciso para gerenciar o desempenho de processos? Eu preciso ter uma sequência de atividades que eu conheça minimamente e dados que vão me mostrar o quão bom está aquele processo, né? Então... Por exemplo, se eu tenho ali um processo de vendas, né? Então, como que está a minha evolução de vendas? Eu estou vendendo mais? Eu estou num nível estável de vendas? Quais são as atividades que eu preciso para vender, né? Eu recebo o meu cliente, aí eu faço uma qualificação, aí eu faço um diagnóstico, negocio e fecho, como é que é, né? Se eu conheço como que eu posso dizer, a padronização daquilo, eu já consigo daí mensurar dados sobre o quê? Sobre partes do processo ou sobre o processo como um todo e vou monitorando e controlando isso, né? Sempre quando a gente fala de monitoramento e controle, eu acho muito bom lembrar qual que é a diferença entre monitorar e controlar. Monitorar o quê? Eu estou vendo ali o dado, vejo o comportamento do dado, né? No mês foi bom, no outro mês foi ruim, no outro mês foi muito melhor, no outro ficou estável e assim por diante. Monitorar é isso, analisar o que está acontecendo com os dados. O que é controlar? Controlar é você atuar para melhorar, né? Então, muita empresa, às vezes, ela tem lá um dashboard lindo, maravilhoso e fala, as coisas estão bem ou não, as coisas estão ruins. Ela está monitorando muito bem. Agora, será que ela tem a capacidade de controlar? O que é controlar? É entender o porquê o dado está daquela forma, né? E aí atuar nos porquês, dentro das causas. Então, o controle é a atuação para o processo melhorar e não simplesmente conhecer o desempenho dele, né? Então, assim, essa é a abordagem de desempenho dos processos, né? Eu entendo o desempenho de um processo, vou lá e gerencio ele, né? A outra questão é a gestão organizacional por processo. Então, é o seguinte, eu entendo o desempenho da minha empresa pela soma dos desempenhos de vários processos, né? Então, quando você gerencia por processo, é isso. Você sabe, olha, a minha empresa está bem porque o processo A, B, C e D entregaram esses resultados aqui. Então, eu sei que a minha empresa está bem. E não simplesmente eu olho lá quanto sobrou na conta no final do mês, sobrou grana, eu estou bem. É claro, o desempenho bom dos processos precisa ter isso como resultado, né? Sim. Então, necessariamente você vai, como que eu posso dizer, como consequência um resultado financeiro favorável se os seus processos estão bem. Mas é aquilo, você conhece, você tem uma relação
assim, nítida de causa e efeito entre o desempenho do processo e o resultado financeiro da empresa. E isso, Agostinho, é importante a gente falar que, assim como esses processos que a gente está falando, né? Tudo tem processo e a gente tem fases ali, que a gente vai falar depois de automação e etc. Mas o quanto é difícil isso? O quanto é difícil você realmente ter processos, seguir esses processos, revalidar esses processos, né? Ó, voltando àquele nosso exemplinho de bolo ali. Se eu fiz o meu processo ali, como que funciona um bolo, e eu vi que quando é um bolo de chocolate não funciona, eu tenho que revisitar o meu processo para colocar mais essa variável, para falar, ó, se é bolo de chocolate, faz uma outra coisa. E o quanto é difícil, né? Eu vejo esse negócio de cultura, e acho que a gente vai chegar nisso, pessoal. Espera até o final, aí tem uma coisa sobre cultura que é muito importante, mas eu vejo isso sobre cultura, a gente vive muito pensando, as empresas estão olhando muito só o agora. E só o agora é apagar incêndio, é resolver fogo, corre tudo para ontem, é war room, Vírus, né? Salvar as pessoas, né? salvar as pessoas. E quando a gente pensa só no agora e sacrifica pessoas nesse meio do caminho do agora, sacrifica nosso tempo no meio do caminho do agora, tomando ações às vezes que um está puxando para o lado, o outro puxando para o outro, porque você não tem ali uma visão que seja de um processo só, né? Quando a gente começa a fazer isso, a gente se atola de novo. Então a gente fica nesse ciclo vicioso de só ficar fazendo a loucura do dia a dia e etc. Então a gente não consegue, na nossa cultura, pensar em processos, a nossa cultura brasileira, pensar em processos, fazer ali, as pessoas acham que só quem tem que ver um processo ou validar um processo é a alta gerência, é a cúpula da diretoria, são os investidores, eles que cuidem disso, mas as pessoas não conseguem fazer um processo do próprio trabalho ali, né, da vida dela, e isso vai comprometendo cada vez mais a gestão organizacional. Porque como você vai mandar embora uma pessoa porque você acha que, por exemplo, o desempenho dela tá ruim, se você não, como gestor, não se responsabilizou por criar um padrão que ela vai melhorar, ou por melhorar o padrão dela. Tem muito essa questão, né? Sim, o cara trabalha mal. Beleza, qual que é o processo dele? Você conhece? É você que é responsável pelo desempenho dele? Não conheço, eu sei que ele não faz o serviço dele. Bom, se você não está ajudando ele como líder a criar um bom processo, a melhorar isso, né? Então o problema está em você, não nele. Né? Sim, e eu falo de um negócio simples, a gente vê um negócio bem tosco, tá? Quantas ferramentas a sua empresa está usando diferentes? Então a sua empresa tem um Joãozinho que usa o Google Drive, a Mariazinha que usa o OneDrive, o Joaquim que usa o WeTransfer. Então o pessoal é todo perdido. E toda vez que você, não estou falando que qual é melhor ou qual é pior, mas toda vez que você como gestor ou você como responsável da sua área ou do seu serviço não tem um processo definido, você está abrindo essa brecha que o Agostinho falou para outras pessoas fazerem outras coisas e tudo ficar no subjetivo. Pô, se está controlando, tá bom. Se está verde a conta no final, tá bom. Mas aí na hora que precisa fazer uma auditoria ou precisa verificar ali qual é um projeto específico que deu mais lucro, não tem. Por quê? Porque eu só fui fazendo, pô. Entra projeto eu faço, entra projeto eu faço. Sim, exatamente. Sobre essa questão, né, você até comentou, às vezes as pessoas acham que quem tem que estruturar o processo é o diretor, o gerente, o cara lá em cima, né? Ele que tem que validar. Mas depende, né, gente? A gente tem basicamente ali 3 tipos de processo. A gente tem o quê? O processo de negócio, que ele está relacionado à essência da organização. Alguns exemplos: desenvolvimento de produto, vendas, produção, cobrança, contas a pagar. Isso aí são processos relacionados à essência do negócio, né? Eu tenho processos organizacionais que estão ligados ao quê? A suportar gerencialmente os processos de negócio. Alguns exemplos aqui, como que é o processo de estruturação da estratégia, de criação de um orçamento, né? De treinar as pessoas, de treinamento, né? Como que entra. Pessoas, né? São processos, digamos assim, organizacionais. Né? E aí eu tenho também os processos gerenciais, que é o quê? São as atividades ligadas a transformar a organização, né? E não simplesmente mais dar suporte, né? Transformar, que são, por exemplo, processos de desempenho de metas, né? Análise de desempenho de metas, definição de metas, né? Um processo para você alocar recursos, como que você vai saber
em quais áreas, quais processos você precisa colocar mais pessoas ou mais recurso financeiro, né? Esse processo de planejamento é um processo gerenciável. Então é aquilo, dependendo do Sim. tipo de processo, pessoas diferentes vão ser responsabilizadas por contribuir na estruturação dele, né? E assim, eu acho que cada vez mais, Augustinho, a gente tem na mão ferramentas, tá? E aí falando de ferramentas, cada vez mais a gente tem que um processo, na hora que você vai definir ele, você vai fazer em algum lugar, você vai colocar, vai necessariamente usar ferramentas, você vai escrever ele, seja no seu papel, no ML, etc. Mas cada vez mais nós, todo mundo, todo usuário de negócio tem ferramentas, tá? Aquela desculpa ali de que, mas eu não sei como é que eu faço, pô, fazer processo tem que ser um engenheiro de não sei o quê. Não. Você tem ferramentas hoje, desde aqueles desenhos de fluxozinho ali, até você tem cada vez mais ferramentas para você estabelecer o seu processo em primeiro lugar, você Sim. desenhar ele, ver, visualizar, validar com todo mundo da sua equipe, com seus parceiros, com seu gerente, e você tem ferramentas que podem te auxiliar a melhorar o seu processo, a automatizar tudo isso. Tem ferramentas, tá? Então, se você está assistindo essa live aqui agora ou depois e precisa de ferramentas, você comenta na live, pergunta como que nós usamos, são ferramentas, tem ferramentas gratuitas, tá? Para que você consiga para que você consiga hoje mudar o processo da sua empresa, tá? Mudar o processo da sua organização, que você possa entrar nessa cultura. Essa cultura é muito importante de processo. E aí a gente, falando de cultura de processo, Agostinho, eu acho que era legal a gente falar sobre os níveis que a gente tem de processo, né? Porque a gente pensa em processo como um todo, não é simplesmente eu rabisco ali e jogo para cima. Então a gente tem uma boa prática, é a que a gente chama de níveis dos processos, como que funciona, como que a gente começa, qual é o primeiro passo que eu dou, o que eu faço primeiro? Eu Sim. desenho, o que eu faço primeiro? Implanto, eu testo na mão aqui, depois vejo, como que falar um pouco sobre esses passos do processo, né, Agostinho? Ainda Importante falar. voltando sobre o que você falou, Gustavo, sobre as diferentes ferramentas, né? Então é que às vezes a pessoa acha, eu tenho que saber BPMN, saber fazer as caixinhas ali dentro dos losangos. Não necessariamente. Existem várias notações para você descrever um padrão de processo, né? Existe o BPMN, existe CIPOC, existe, sei lá, colocar um quadradinho lá do outro, O né? Você pode ML, fazer da maneira que você quiser, né? O importante é que você consiga construir um padrão de uma maneira que você possa melhorar ele depois, né? E é claro, pô, desde a ferramenta gratuita, que é, sei lá, um papel que você vai lá e escreve na parede, né? Desde uma ferramenta um pouco mais sofisticada, gratuita também no computador, a ferramentas que você faz um fluxograma e depois você automatiza aquilo, né? Você de fato usa aquele processo digitalmente. Então, sim. tem várias maneiras de você construir o seu processo e depois transformar aquilo numa operação de fato que você faz com que cada caixinha seja uma tela ali que você vai gerenciando o desempenho daquilo. E é importante que é isso mesmo que o Agostinho falou. Então, o desenhar ali é ferramenta. Uma receita, a gente fica tô naquele exemplo do bolo ali, peguei esse exemplo para a gente levar nessa live. O bolo ali, o processo dele é um desenhado, um escrito ali. Pode Sim, ser só um escrito que eu vou colocar aqui. Coloque 200 gramas de farinha, coloque sal daquela marca lá, a gosto, sabe? Que tem aqui em casa. Exatamente. E como você estava falando, Gustavo, os níveis, né, de otimização de processo. Então, a gente tem ali primeiro o que? A digitalização, né? Que é o quê? Você pega um processo que atualmente é manual, que é, por exemplo, uma série de papéis, né? Ou uma sequência de coisas que as pessoas falam umas com as outras e que no final geram resultado. E aí, que é a prática, né? Oi? É a sua prática do dia a dia ali, é como você faz o seu bolo, né? Pode ser? A sequência de coisas que você faz, né? Que estão todas fora de um ambiente digital, que você não consegue monitorar. E aí o que você faz? Você digitaliza aquilo. Então, que você faz para digitalizar? Bom, você precisa entender o padrão. Quais são as coisas que são feitas sequencialmente e as características dentro desse padrão. Entendendo isso, você escolhe a sua ferramenta e digitaliza. Coloca aquilo dentro do ambiente digital. Cada atividade vira uma tela, por exemplo, né? Ou cada atividade vira uma ação dentro de uma máquina. Então, a primeira coisa é isso, você digitaliza. Pega uma coisa que é analógica, 100% manual e faz ela ser digital. Depois, o que você faz? Quando agora a máquina já recebe aquelas atividades, ela recebe dados, né, que são
ações ali que acontecem e vão fazendo que o processo caminhe, aí você começa o quê? Bom, vamos ver aqui o que a máquina faz que as pessoas podem deixar de fazer porque ela faz melhor e que vai poupar as pessoas de uma coisa que elas não precisam fazer, que não agrega valor para elas, que elas não crescem, que elas não se melhoram com aquilo, né? E aí a gente entra na parte de automação, que você é a melhor pessoa aí para falar sobre isso. O que é automação e que processo? Como é que você faz isso, Gustavo? Então, basicamente, a primeira coisa que o Agostinho falou é importante, a gente tem que conhecer o negócio, tá? A gente tem que digitalizar esse processo. Então, supondo que meu processo eu recebo a cotação de dólar todo dia no meu e-mail. E o que eu tenho que fazer? Ou eu não tenho no meu e-mail, eu tenho que ir lá no site, busco lá a cotação do dólar. E no momento cada dia está mais alta, né? Então a garantia que você tem é que está mais alta. Então você busca a cotação do dólar, você vai pegar aquele valor e hoje você pega aquele valor e vai usar ele para fazer as contas da sua compra do dia. Eu compro no mercado exterior, sei lá, ou eu tenho que colocar no meu sistema para ele calcular se eu tenho alguma venda hoje. Se esse é o seu processo, primeira coisa, você digitalizou. Quais são os passos? Qual é a fonte confiável que você entra para buscar o dólar? Ah, é um site específico. Então tem que ser, quanto melhor você conseguir nessa parte de digitalização, descrever o seu processo, é mega importante para a próxima etapa. Porque tem aquela coisa que o povo de data usa, né, que entra lixo, sai lixo. Então exatamente. Se você usa, a máquina é burra, pessoal. A gente sempre tem que entender isso. A máquina, ela faz o que a gente mandar. Então se a gente mandar ela pesquisar no Google cotação de dólar e pegar o primeiro valor que ela vê ali, se alguém estiver patrocinando um anúncio, se alguém estiver colocando qualquer outra coisa e esse for o primeiro valor, a máquina vai pegar aquilo. Por quê? Porque a máquina, diferente do ser humano, não tem raciocínio. Ela não pensa, ela não olha ali. A menos que você ensine para ela diferenciar o que é um anúncio e o que é um gráfico de cotação de verdade, ela não vai saber isso. Então, digitalizou o seu processo. Eu tenho que entro no site cotação do dólar oficial. E aí, na hora que eu entro no site, tem aqui uma janelinha que eu tenho o valor. É aquele valor que eu pego, aí eu pego aquele valor, abro o meu sistema, abro a tela X, Y, Z e coloco no campo A, B, C o valor e dou um salvar. Depois que você fez esse processo, você vai começar a olhar, isso é importante na automação, tá? Começar a olhar pequeno. Por que começar a olhar pequeno? Porque a gente tem perfis de pessoas que, quando quer automatizar alguma coisa, já pensa no bicho de 7 cabeças. Cara, mas seria louco, né? Se eu prevesse a cotação do dólar ali, eu ficasse ouvindo ali o pessoal da bolsa, na hora que deu, já tem a cotação do futuro, eu já consigo. Eu consigo. Imagina se a gente consegue pegar as notícias do governo, política, tudo mais, e consegue prever se o dólar vai estar mais alto ou mais baixo para eu vender mais hoje ou vender menos hoje. Então, a pessoa já pensa nisso. Falando sobre isso, você, por exemplo, tem no mercado financeiro negociações com previsões de valor futuro. Necessariamente, isso é um processo de aprendizado dentro de uma máquina, né? Que foi construído com base em várias variáveis que foram unidas, mas que vai também sendo melhorado progressivamente, né? Então, as pessoas vão entendendo ali frequentemente quais variáveis tiveram uma interferência positiva, negativa, que faz sentido ou não, e vão fazer a máquina aprender melhor. Uhum. Aí vem eu, Gustavo, que meu trabalho de antes era pegar o valor do dólar e colocar no sistema, já começa a pensar, cara, vou começar a analisar a receita aqui, fazer o robô aprender a política para prever. Não. Qual é a primeira coisa? Começar pequeno. Enxerga o seu processo. Se você conseguiu enxergar ele, conseguiu digitalizar e está vendo aquilo agora, beleza. O que eu consigo automatizar? Opa, eu consigo pegar o valor automático, então eu não preciso mais entrar. Mas hoje eu consigo pegar o valor automático e ele não aperta o botão de salvar, porque eu quero conferir se aquele valor está certo mesmo. Então tá bom, então minha automação ali vai lá na minha máquina, ou sem eu ver, né? Vai pegar essa cotação e deixar ali como rascunho. E é minha responsabilidade salvar. Eu começo na automação, né, a fazer isso, ver essas partes que são meu dia a dia, meu cotidiano, ou coisa que a máquina faz mais rápido, ou coisa que ela pode fazer até melhor. Então, se eu tiver que buscar os vídeos mais relevantes sobre coronavírus, uma máquina pode fazer isso muito mais rápido do que você. Ela pode buscar ali no YouTube, busca ali, faz os algoritmos, busca todo dia. Então, a partir do momento que você fez essa automação, que é a segunda parte do seu processo, você vai ter ali ele andando, funcionando. Automatizou, fez os testes, testa tudo primeiro, garantiu que ele está funcionando, aí você
E eu estou falando de microprocessos, tá? Então pega o seu processo que você digitalizou, divide ele e vamos automatizando partes. Aí você entra na terceira fase de processo, que é monitoramento. Tá? A gente tem que monitorar o nosso processo, né, Agostinho? É aquilo. O que é o monitoramento? Bom, pode ser que mesmo você automatizando o seu processo, ele falhe às vezes, né? Quando a Sim. gente automatiza um processo lá no Power Automate, antigo Flow, né? Ele mostra lá, ó, o fluxo teve êxito, ou não, ele não teve êxito, ele falhou. E ele fala por quê, ele mostra por quê. Né? Então, monitorar é ver, bom, quantas vezes meu processo rodou e deu certo ou não, né? E se não deu, qual é o motivo? Então, você entendendo esse banco de motivos permite com que você vá depois fazendo o quê? Um controle. Um controle como? Inicialmente, esse controle é manual. Você entra lá Sim. e muda a configuração do seu processo, ou supondo que você está automatizando alguma coisa, você vê que precisa de uma atuação, que você teve um dado de desempenho que precisa melhorar, você vai lá e faz manualmente, você mesmo, como pessoa ou com um grupo de pessoas, alguma coisa para melhorar esse desempenho manualmente. Depois que você faz isso, faz o controle manual, Ô, você Agostinho, vira para a só, máquina. só, só interrompendo, olha que importância que a gente está falando aqui de três passos essenciais. Você era um cara que o seu trabalho era ficar colocando dado. Então você não tinha. Você só colocava dado, pegava dado, colocava, pegava o dado, colocava ali, pegava o dado, colocava ali. A partir do momento que você fez a primeira automação, você está vendo que você já está vendo controle. Você está vendo ali na máquina, você está vendo assim, opa, tem uma variável aqui que eu não estava esperando. Vamos mudar essa variável aqui. Você está à frente do. Você já está um passo à frente que você consegue mudar, ver o seu processo e mudar ele. E entender, às vezes, nesse controle que, cara, eu fazia errado pra caramba, né? Ó, o tanto que eu burlava aqui o sistema, ou não funcionava, não batia a conta, eu mandava um valor aqui para bater, porque eu sabia quanto estava. Quando você está automatizando e tem que fazer esses controles manuais, que é uma etapa importante, você começa a ver esses gaps, seja de tempo, seja de valor, seja de autonomia, que você tinha. Você tinha. A máquina está fazendo, repetindo o que você já tinha, entendeu? Sim, com certeza. Imagina, existem vários tipos, né, de, como que eu posso dizer, atualização de relatório. A gente sabe, desde o momento que o cara pensa ali, o que eu preciso relatar? Igual a gente estava falando no começo, né? Preciso relatar isso, será? Aí o cara vai lá, passa horas construindo aquele relatório, vai lá, apresenta e fala, não, mas não é isso que eu queria. Aí beleza, o cara vai lá de novo e trabalha para construir aquilo de novo. Então, assim, é uma coisa sempre Uhum. muito manual, que demanda tempo e às vezes, assim, pode complicar a imagem do profissional, porque ele está pensando, gastando um tempo dele que poderia ser economizado com outras coisas que agregam valor. Então, assim, no momento que você faz um preparo bom, mas você automatiza aquilo, deixa aquilo já pronto, o simples fato das pessoas realizarem o trabalho delas vai fazer com que a máquina mostre se está bom ou não, né? Isso já é, digamos assim, o nível que a gente quer chegar. Em termos de o quê? De monitoramento, é o que a gente está falando. A gente precisa monitorar o processo de desempenho como? Gerando os dados de resultado de maneira automática. Você não precisa ficar pensando, né? As pessoas Uhum. já Uhum. prepararam, você trabalha bastante para já deixar aquela demonstração de dados pronta. Mas depois que você deixou, você já se livrou daquilo, né? Enquanto a gente, até hoje, o principal trabalho da pessoa é, você falou, pegar o dado de um lugar, pôr em outro e mostrar, tá bom ou não. Né? Isso é absurdo, isso destrói o crescimento das pessoas, né, cara? A gente não precisa mais disso. Sim, sim, É e isso, assim, inclusive, Gustavo, que faz com que a gente tenha, já partindo assim, para um lado mais social da coisa, né? Faz com que a gente tenha esse cenário. Você tem, de um lado, 15 milhões de desempregados e de outro, 2 milhões de vagas. E esses caras não se conversam. Por quê? Porque essas 2 milhões de vagas que estão abertas não são preenchidas por esses caras. Né? Eles não uhum, conseguem entregar. Por quê? Porque eles ficaram fazendo coisas que agora não agregam mais valor e eles não tiveram ainda capacidade de, né, adentrar nesse mercado. Né? Então, tem muito isso. Você tem o desempregado e tem a vaga que não é preenchida por esse desempregado, porque esses caras faziam coisas que simplesmente não são feitas mais. Né? Porque sim. o potencial, a capacidade de aprendizado deles foi destruída com más práticas de gestão de processo e de uso das soluções de tecnologias que existem hoje em dia. E entende que é assim, é uma. Eu falo, e esse lado social é bem complicado, bem delicado, né?
Porque a gente tem que ter uma noção ali de que o trabalho ali de primeiro nível, de primeira linha, talvez nunca deixe de ser, nunca fique totalmente automatizado. Quem que é o Sim. trabalho? Eu tô falando ali de pessoas de atendimento de caixa, tô falando de porteiro, tô falando de pessoas ali que a gente que a gente está ali de primeiro nível, aquele atendente do McDonald's, entendeu? Sim. Talvez esse trabalho ele nunca seja extinto, né? Ou até a mesma pessoa que o trabalho dela é ficar copiando dado de um lado para o outro, falando já numa coisa mais digital. Talvez esse trabalho nunca seja extinto. Mas o que que essas pessoas, a cultura, e aí eu falo o que a cultura dessas pessoas vai levar ela a fazer? E aí eu não estou nem falando de automação de processos. Por exemplo, aqui em São José dos Campos, que é a cidade que eu moro, o que que os lixeiros resolveram fazer? Eles viram que ao invés de ficar andando com o caminhão devagar ali, que o caminhão anda mais devagar, para eles ficarem pegando o lixo e jogando, o que que eles viram? Falou, pessoal, a gente consegue aumentar a nossa produtividade se a gente chegar num bairro, cada lixeiro vai para uma rua e junta todos os lixos em um lugar só. E aí quando o caminhão vai passar, todo mundo juntou todo o lixo num lugar só, se encontra no final, o caminhão vem passando, vem os quatro para pegar o lixo que estava em um lugar só, joga para dentro e o caminhão já vai mais rápido. Na hora que eles fizeram e começaram a entender isso, porque a cultura, e falando de cultura, isso aqui, Pedro, na hora que eles começaram a entender que eles são os responsáveis para poder melhorar a própria condição deles, fala, pessoal, beleza, eu estou trabalhando na minha mesma profissão, eu estou aqui, mas eu melhorei a minha profissão, eu melhorei aqui o meu processo, eu melhorei. Você acha que ele tem desenhado isso em algum lugar? Talvez não. Talvez não tenha nem digitalizado isso daí. Mas, mas eles começaram a pensar, e todo mundo na sua vida começou a pensar de como ser melhor, como fazer diferente. E como que eles testaram isso? Na prática. Pô, colocou o lixo uma vez, viu? Nossa, a gente demorou, mas demorou porque é a primeira vez, né? O cara ficou preocupado, não sabia onde colocar o lixo, né? Não sabia onde ia ser os pontos centrais ali, ficou procurando. Mas daí foi fazendo. Até a repetição, e isso é importante, não pense que você automatizar coisas vai tirar você da sua vida inteira de fazer coisas de teste, de repetição. Não, a vida é feita disso. E olha, Feito de. tem até aquela questão, a empresa que está começando agora não tem recurso para automatizar tudo, então ela vai passar por um processo de aprendizado. Ela vai começar manual, depois ela vai digitalizar, aí por um bom tempo ainda essa digitalização vai ser gerenciada por pessoas manualmente, e aí vai ser o quê? Vai ser um processo de aprendizado, as pessoas vão aprendendo, entendendo como ir melhorando esse processo até que elas façam coisas que, de fato, as pessoas devem fazer e não mais a máquina. Né? Exatamente. E às vezes vai passar no aprendizado normal, né? Sempre você vai ter pessoas que estão em vários níveis diferentes. Né? E às vezes vai passar numa parte do processo que ele vai ver, não, ao invés de eu comprar uma câmera que custa 50 mil reais para validar se o meu teclado está sem defeito nenhum, eu vou colocar uma pessoa que ela vai se especializar em validar se o teclado está sem diferença nenhuma. Tá? Ela vai ser expert nisso e ela vai ser boa. Por quê? Porque ela está fazendo um trabalho que uma máquina não vai conseguir fazer. Ou o trabalho dela é valioso demais que precisa de uma pessoa especialista ali em experimentar um chocolate. Sim. O degustador de chocolate. Por que eles não inventaram uma máquina ainda que analisa ali o chocolate se... Provavelmente já tem uma máquina que deve analisar o chocolate ali, se ele tem quantidade de cacau daquela marca, sei lá. Deve ter isso. Só que eles viram que o importante é a pessoa gostar no final. Não importa ter o gosto de cacau ali, 100% blá, se o chocolate tiver passado do ponto, sei lá, ou qualquer coisa assim, não sei o processo de chocolate. Mas hoje existem degustadores de chocolate. Por que existem degustadores de chocolate? Porque a experiência da pessoa, o humano da pessoa é o que faz diferença. Sim. É aquilo, ó, como que é a transferência de conhecimento, né? Você tem o conhecimento ali, primeiro que ele é empírico, né? Ele está relacionado à percepção da pessoa sobre aquele ambiente. Depois ele vira o quê? Um conhecimento tácito, que é o quê? Bom, agora a pessoa já sabe como interpretar, por exemplo, o desempenho, lá como você comentou, do chocolate. Ela já sabe, ela consegue, ela pega ali, ela sente o gosto, ela sabe, o chocolate está bom ou não, está ruim ou está faltando uma coisa ali. Porque aquilo já é tácito, mas qual que é o problema do conhecimento tácito? Ele está dentro da pessoa ainda, né? Depois ele vira explícito. Como que ele vai virar explícito? Ele vai
ser transformado em algum livro, num relatório que a pessoa vai ler ali, vai conseguir entender. E aí, o próximo passo, depois que ele vira explícito, é o quê? Ele ser uma coisa feita por uma máquina. Porque se ele consegue ser transformado em um banco de conhecimento, um conjunto de zeros e uns, um conjunto de dados, aquilo vai poder ser interpretado por uma máquina. E uma máquina vai conseguir agrupar aqueles dados e entender se faz sentido ou não. E ela entende se a qualidade, digamos assim, pegando esse exemplo do chocolate, está adequada. Né? Então, assim, exatamente. é possível, sim, você transformar todo o conhecimento que inicialmente é empírico, depois ele vira tácito, depois explícito e depois digital, né? Mas você precisa de uma jornada ali de conhecimento para isso. Exatamente. E a jornada não vai ser necessariamente de um dia, de dois. Não. Se existem pessoas hoje nessas empresas que são pessoas para experimentar chocolate, é porque hoje está valendo a pena e elas fazem um bom trabalho. Não só valendo a pena financeiramente, mas elas fazem um bom trabalho. Eu nunca comi um chocolate aqui que estava ruim, de um lote que estava ruim. E isso passou na mão de pessoas por causa de um processo. E com certeza eles vão ser avaliados, isso que o Agostinho falou, de transformar o que é um chocolate bom. É um gosto, é a textura, como ele derrete na boca, mas é uma jornada complexa ali de automação de processo. Com certeza. Como a gente está falando aqui desses níveis ainda de otimização, né, Gustavo? A gente conseguiu, né, nos últimos anos, avançar bastante nisso, que é o quê? Depois que você tem o controle manual, você passa a ter o controle automático, que é o quê? A máquina entende o desempenho e ela fala para você o que você tem que fazer. Né? Então, aquilo, na verdade, assim, nesse momento, o controle ainda está nisso, né? Porque a máquina fala, vá lá e faça isso. Né? E aí você, beleza, recebe os dados da máquina e manualmente faz. Agora, tem casos que a máquina já melhora o processo, né? A máquina vai lá e faz outra coisa. Então, pegando um exemplo que a gente teve de controle de qualidade, lá que a gente foi citado no começo, a máquina interpreta o peso do material errado e ela vai lá e descarta. Né? Então, é aquilo, você está controlando automaticamente. Só que hoje em dia, você tem níveis de complexidade que demandam um controle automático absurdo, né? Então, como que você consegue, com a linguagem Python, né? Você faz um machine learning muito eficiente, que a máquina ela consegue aprender com base no quê? No agrupamento de dados. Você pode falar um pouquinho aí pra gente sobre isso? Sobre por que a linguagem Python está criando essa revolução no machine learning, a capacidade das máquinas aprenderem a melhorar as coisas? Então, eu queria falar, essa questão de máquina, né? A gente tem muito, não só Python, mas o Python é quem está inovando, tem Python, Spark, algumas coisas assim, mas está inovando por quê? Porque tem um conceito de máquina que chama rede neural, que é a capacidade disso que o Agostinho falou de pensar. Então, uma máquina, porque simplesmente se você analisar a máquina, ela vai ser estatísticas. E por isso que o pessoal às vezes fala algumas coisas de especialistas. Teve aqui em São Paulo aquela crise hídrica no passado, e aí, segundo as estatísticas, vai demorar 20 anos para que se encha o rio novamente. Por quê? Porque existiam estatísticas que são dados, e as pessoas analisaram, e as contas, os Excel da vida, as máquinas, retornaram dados. No outro ano estava inundando. No outro ano estava vazando, transbordou o rio lá, cara. Uma expectativa de 20 anos para voltar ao normal, no outro ano estava transbordando. E por quê? Porque simplesmente se você olhar estatísticas, se você olhar dados e você não aprender e você não lidar com o futuro, você pode cair num erro, não é? Você pode cair num erro. Estatisticamente, por exemplo, da estatística eu vou falar do coronavírus que deu. Estatisticamente nós estaríamos piores aqui. Por quê? Porque a curva ia subir crescente, ia ser um novo epicentro, e tem umas notícias aí que o Brasil vai ser um novo epicentro. Por quê? Baseado em estatística. E se o próprio ser humano hoje tem dificuldade de aprender, mas ele consegue aprender e reagir, imagina a máquina. E aí essa revolução que o Agostinho falou de Python é o quê? Não só de Python, mas de máquina, é que o computador agora, ele consegue essa questão de rede neural, que é como se fosse criar um cérebro mesmo no computador, ele começasse a pensar de verdade, não simplesmente se for dado X e dado Y, calcula esse resultado, mas ele consegue analisar esses novos padrões, ele consegue determinar novos padrões, igual o Agostinho falou. Então não é mais você só entende A, B e C. Se você vai jogando um D, e ele tem parâmetros para comparar que esse dado novo
é diferente dos 3 anteriores, ele vai criar um quarto padrão. Vai falar, opa, isso aqui para mim é um D. Mas por quê? Porque já passaram dados para ele e ele está tendo essa capacidade de aprender. Isso tem. Pessoal, tem pessoal usando? Tem. Tem indústrias usando, por exemplo, machine learning. Até exemplo lá, acho que é a Boeing que está usando, Rolls-Royce. Alguns motores de avião, eles são alugados, tá? Então a Rolls-Royce, ela aluga os motores, as turbinas, a jato de avião. E o que elas fazem? Todo motor hoje que sai da Rolls-Royce, ele tem um gêmeo virtual que eles chamam. E é um motor virtual que ele está lá e toda vez que liga um avião, ele replica no motor virtual tudo o que está acontecendo naquele motor físico. E com isso, com esse motor virtual, eles conseguem analisar e prever o futuro. Ó, esse motor, por ter voado aqui sempre em vento frio, sempre abaixo de zero, por fazer um translado ali, sei lá, em algum lugar específico, ele vai dar um defeito no futuro em tal peça, em tal coisa. Por que a máquina está conseguindo fazer isso? Porque ela já viu alguns dados, tá? Aí ela pegou esses dados, compilou esses dados, teve ali um padrão, só que ela começou a analisar que se o motor X, que não é esse motor, teve esse problema, esse motor provavelmente vai ter. Ah, não, aí ela pode analisar qual era o metal daquele motor, era um metal diferente. A máquina mesmo vai falando para o pessoal, vai tendo essa inteligência, né, de calcular padrões e estabelecer aqueles padrões que o ser humano vai aprender com a máquina. Vai falar assim, opa, ele está calculando ali, que igual o Agostinho falou, depois vai voltar, ele está calculando que daqui a um ano vai dar esse problema. Sim. Então, beleza. Tirei o motor para prevenir a vida das pessoas, mas rodei ele aqui internamente nas mesmas condições. Deu problema. Opa, a máquina previu o correto. A máquina achou... Você ensina para a máquina. Isso é problema, né? Então, assim, quando eu tenho um nível de pressão, por exemplo, uma válvula lá, ó, o nível de pressão aqui tem que ser sempre, sei lá, 100. Se o nível de pressão foi para 30, isso é problema. Isso precisa Exatamente. de uma pressão. Se você fala para a máquina que isso é problema, ela vai aprender. Né? E aí, e aí ela vai entendendo quais foram todas as outras variáveis que contribuíram para aquele problema acontecer. Né? Ou ainda mais, quando você falou, ele ficou voando no frio lá do Reino Unido durante, não sei, 5 meses. E aí ele deu problema naquela válvula que é representada daquela forma. Só que o mesmo avião que ficou voando lá e depois foi para a Espanha, que é um pouco mais quente, né? Ele conseguiu o quê? Rodar um mês lá. Só que depois de um mês ele deu problema também. Então ele vai saber, opa, se ele for para a Espanha, ele consegue ali pelo menos mais um mês, mas eu vou parar uma semana antes, porque, né, já vai ser um tempo razoável para eu conseguir fazer manutenção, né? Então, assim, a máquina ela vai tendo essa capacidade de interpretar os dados e ajudando as pessoas na tomada de decisão, né? Muita gente já até comentou, né? Eu mesmo, quando eu vi o Watson, né, da IBM, eu falei, cara, médico não vai mais existir. Você deve conhecer o Watson, né, cara? O Watson, ele faz tudo, né? Eu pensei, o médico não vai ser necessário. Por quê? Porque se o Watson ele lê meu exame de sangue, ele sabe quando que eu vou ter gripe aos 40 anos, né? Então, assim, pô, pra que eu vou precisar do médico? Mas não, justamente ele vai o quê? Ele vai complementar o que o médico não consegue interpretar tão rápido, né? Então, assim, aquele contato físico, aquele conhecimento tácito e não só explícito do médico, ele vai ser sempre necessário, mas o Watson, a máquina, ele vai dar, assim, uma possibilidade gigantesca para as pessoas agregarem muito mais em termos de diagnóstico e prognóstico de tratamento, né? É um absurdo, né? Porque esse machine learning da IBM faz, né? A gente tem mais 2 minutinhos aí, Gustavo. Vamos... Então, Vamos já anunciar aí que a gente vai ter que continuar esse nosso bate-papo outro mês. Sim. Tem bastante coisinha para falar sobre isso, né? É importante a gente falar ainda sobre maturidade, e isso a gente vai abordar mais especificamente esses assuntos que a gente está falando aqui. Como que é uma maturidade de uma empresa, como que funciona a maturidade de um processo, para poder guiar até vocês que está querendo. Se você tem alguém que precisa de processo, precisa entender da importância, compartilha isso aqui, de verdade, compartilha. Fala para essa pessoa e vir para a cultura com a gente. Nós precisamos de pessoas aí engajadas em mudar a cultura do Brasil, engajadas em mudar a cultura da sua organização. Então é importante as pessoas saberem o que é um processo, saber que às vezes ela já faz um processo, mas não está digitalizado, ou saber que ela precisa da importância disso, tá? Compartilhado, mas é importante a gente falar ainda sobre essas maturidades.
E também é importante a gente falar sobre, vai chegar no momento ali de por que que a gente precisa dos dados, por que que os robôs vão ser tão importantes e relevantes por causa dos dados. Quantidade de dados que a gente falou aqui são coisas que a gente vai ser primordial. O Gostinho tá acabando, tá pulando aqui, ó. 13 segundos, 12, Falta um minuto. 11. Então tá, gente, vamos agradecer aí a audiência de todo mundo, né, que entrou, contribuiu, e a gente agenda aí